Bom, dando continuidade para a nossa segunda oficina, denominada A Evolução da Assistência e Vigilância das Intoxicações na cidade de São Paulo, chamamos o proponente Paulo Tenório de Cerqueira Neto. Ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Católica de Santos, especialista em Epidemiologia de Campo pela Fiocruz e mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública na USP. Atualmente, ele atua como professor no curso de Medicina da Universidade Cidade de São Paulo e como coordenador do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Paulo, a palavra está com você. Eu gostaria de agradecer, primeiro parabenizar o pessoal da Vigilância e Saúde Ambiental do Ministério da Saúde por a iniciativa, né, pela promoção desse 4º Seminário Nacional de Vigilância e Saúde Ambiental, e também agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho aqui do nosso trabalho que desenvolvemos no município de São Paulo com relação à vigilância das intoxicações exógenas. Compõe aqui conosco hoje, né, a doutora Carolina Dizioli, né, a doutora Carolina, ela é farmacêutica, mestre, doutora e pós-doutora em toxicologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e atua no Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, nas ações de vigilância que compreendem investigação e avaliação da qualidade das notificações e também avaliação e qualificação dos casos suspeitos de intoxicação por chumbinho, casos atípicos e óbitos, algo que nós vamos discutir aí ao longo da nossa apresentação. Tá bom, Tamires, então vamos lá. E também está aqui conosco, né, Adriana Pérez, que é membro aqui, compõe a equipe do CIEVES municipal, né, e que atua aqui conosco integrado, né, ela vai participar aqui conosco fazendo a relatoria. Então, tá bom. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o processo, né, de evolução da assistência e vigilância das intoxicações aqui na cidade de São Paulo, tá? Para isso, eu trago para vocês aqui alguns dados relacionados ao município de São Paulo, né, e também ao Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, como ele está organizado aqui no município de São Paulo. Bom, a cidade de São Paulo tem uma área territorial de aproximadamente 1.521.202 quilômetros quadrados, isso dados do IBGE de 2021, tá? Uma população estimada para o ano de 2021 de 12.396.372 pessoas, né? Uma densidade demográfica de 7.398.026 habitantes por quilômetro quadrado e um PIB per capita de R$ 62.341, né, isso dados de 2019. E a cidade de São Paulo tem hoje, segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 1.368 estabelecimentos de saúde, né, cadastrados no município de São Paulo, autorizados no seu funcionamento. Bom, e aí como funciona a organização do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde? O Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, ele é organizado como, né? Uma coordenadoria de vigilância em saúde, né? Nessa coordenadoria de vigilância em saúde estão distribuídas todas as áreas relacionadas à vigilância em saúde, então, saúde, divisão de vigilância de saúde ambiental, saúde do trabalhador, vigilância sanitária de produtos e serviços, divisão de vigilância de zoonoses, né? Então, ela está distribuída em todas as áreas de atuação da vigilância em saúde. O município de São Paulo, ele é dividido em coordenadorias regionais de saúde. Então, o município de São Paulo, ele é distribuído em 6 coordenadorias regionais de saúde. Então, nós temos Coordenadoria Norte, Coordenadoria Sul, Coordenadoria Leste, Sudeste, Coordenadoria Centro e Coordenadoria Oeste, que está representado aqui nesse mapa por essas cores, né? Dentro das coordenadorias regionais de saúde, nós temos unidades de vigilância em saúde, né? Então, as unidades de vigilância em saúde, ou as UVs,
é o menor nível de vigilância em que o município atua. No município de São Paulo, ele é dividido em 28 unidades de vigilância em saúde. E cada unidade de vigilância em saúde existe uma organização de vigilância aos moldes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Então, cada unidade de vigilância em saúde vai ter uma vigilância epidemiológica, vai ter uma vigilância ambiental, uma saúde do trabalhador, uma vigilância sanitária, representada, né, aos moldes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde e responsável pela sua área de atuação, né, que são aí as supervisões técnicas de saúde, ou seja, os distritos administrativos que estão contidos nessa unidade de vigilância em saúde, tá bom? Então, a gente tem aí 28 unidades de vigilância em saúde. Bom, lembrando, né, que o Sistema Municipal de Saúde, isso aqui é meio clichê, né, que ele executa, né, participa do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde todos os estabelecimentos de saúde que estão que fazem parte, que compõem aí essa relação de estabelecimentos de saúde. Então, hospitais de pronto-socorros, unidades básicas de saúde, ambulatórios gerais e especializados, unidades de estratégias de saúde da família, laboratórios, né, e também unidades de assistência médica ambulatorial, que é o AMA, né, que é uma unidade aqui do município de São Paulo que realiza aí o primeiro atendimento. Bom, ainda falando, então, do Sistema Municipal de Saúde, aqui é um resuminho de tudo isso que a gente mencionou a vocês. Então, são 6 coordenadorias de vigilância em saúde. Cada coordenador, enquanto estrutura organizacional, também tem essa mesma configuração da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Então, nessas UVs regionais, que estão lá nas coordenadorias regionais de saúde, também tem uma estrutura e uma organização igual à Covisa, né? Então, vejam que a gente tem uma estrutura central, que é a Covisa, nós temos 6 estruturas regionais, que são as UVs regionais, que têm a mesma composição, né, a mesma organização que a Covisa, e temos no menor nível do território as unidades de vigilância em saúde, que também têm as mesmas características da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, ok? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da linha do tempo, né? O que significa a linha do tempo? No município de São Paulo, né, existe uma área de atuação chamada Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações. Esse Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações está vinculado à vigilância epidemiológica, né, e é a área responsável por organizar a assistência e a vigilância de intoxicações na cidade de São Paulo. E como isso aconteceu ao longo do tempo? Bom, em 1963, foi criado o primeiro centro de controle de intoxicações do Brasil, que é o Centro Brasileiro de Controle de Intoxicações. Ele foi criado no pronto-socorro da pediatria do HC da USP, né? Em 1971, foi criado, a partir da publicação do decreto 9.652, um decreto municipal, foi criado o Centro de Controle de Intoxicações da cidade de São Paulo. Isso no hospital do servidor público municipal. É o serviço que nós conhecemos como CCI-SP. Ele foi o primeiro centro nacional criado e foi pioneiro na comunidade especializada na assistência aos casos suspeitos de intoxicação, aos pacientes suspeitos de intoxicação. Em 1981, o CCI foi transferido para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboia, uma unidade hospitalar que fica situado lá no bairro do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Em 2004, né, de 1963 até 2004, o CCI estava vinculado diretamente ao gabinete do secretário, né, então do secretário municipal de saúde. A partir de 2004, com a publicação da portaria 430, a administração do CCI passa para a Covisa, que à época se chamava Coordenação de Vigilância em Saúde. E nessa reorganização, né, do Centro de Controle de Intoxicações, dessa vinculação administrativa,
foi criada uma área chamada subgerência do Centro de Controle de Intoxicações e também uma subgerência do Laboratório de Toxicologia, agora não mais vinculado ao gabinete do secretário e vinculado administrativamente à Covisa, né? Em 2009, é publicada uma portaria que vincula o Centro de Controle de Intoxicações ao Centro de Controle de Doenças, área que, a partir de 2017, passa a se denominar Divisão de Vigilância Epidemiológica. Então, a partir de 2009, o CCI, né, passa a ficar vinculado agora à vigilância epidemiológica. Ainda em 2009, foi publicada a portaria 1949, que criou um grupo de trabalho, porque se observou que o papel do CCI exclusivamente na assistência já não era suficiente para atender a necessidade da população de São Paulo no que dizia a respeito à prevenção e promoção de políticas públicas de saúde que fossem efetivas e eficientes no caso das intoxicações. Então, foi criado um grupo de trabalho com a responsabilidade, né, com a incumbência de elaborar uma proposta de estruturação da atenção e vigilância das intoxicações exógenas no município de São Paulo. Já em 2010, né, foi publicada a portaria 2.472, né, do Ministério da Saúde, que incluiu a intoxicação exógena na lista de notificação de agravos, de doenças e agravos de notificação compulsória. Então, a partir de 2010, com a publicação da portaria 2.472, a intoxicação exógena passa a ser de notificação compulsória. E isso reforça, né, a importância, então, aqui no município de São Paulo, de criar uma área que fosse capaz de monitorar essas notificações e subsidiar o gestor na aplicação de políticas públicas que fosse, de fato, efetiva e eficiente para a minimização do risco ao agravo, né? Então, a portaria 3.143 muda, né, a denominação de subgerência de Centro de Controle de Intoxicações agora para subgerência de prevenção e controle de intoxicações. Isso é um ato muito importante, porque inclui, né, nessa questão da denominação da área técnica da subgerência, a palavrinha prevenção, né? Então, até essa data, o objetivo principal, o foco principal do Centro de Controle de Intoxicações era promover exclusivamente a assistência. Em 2020, né, as portarias nacionais foram reforçando, né, as portarias de notificação nacionais foram reforçando, né, mantendo, né, a notificação de intoxicação exógena na sua relação, né. A portaria de consolidação, número 4, manteve e alterou o envio, né, da notificação de periodicidade mensal para semanal, né, e, por fim, a portaria 491 da Secretaria Municipal de Saúde institui, de fato, e dá competência, né, estabelece as competências do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, área dessa ao qual hoje nós representamos. Aqui eu trago um pouquinho de dados estatísticos para nos situar ao longo aí desse universo, né, da notificação das intoxicações. Então, eu trago aqui o número de notificações de casos suspeitos de intoxicação exógena, segundo o local de notificação, no período de 2010 a 2021. Então, vejam, né, no Brasil, nesse período, foram notificados 1.372.933 casos suspeitos de intoxicação. Na região sudeste, notificou um pouco, aproximadamente a metade, 50% desse total, né? E o estado de São Paulo foi responsável por um pouco mais da metade do total que foi notificado na região sudeste, né? Pasmem vocês, o município de São Paulo correspondeu a 1/3 do total das notificações do estado de São Paulo, né? E observando aqui quase 10% do total das notificações do país. Então, esse número é muito relevante do ponto de vista, né, da representatividade, tanto no cenário
estadual como no cenário nacional. Pensando assim, né, eu trago aqui um gráfico, né, que representa a proporção, né, a representatividade das notificações do município de São Paulo, das intoxicações exógenas, quando comparado aos outros entes de gestão. Então, observem que no cenário nacional, né, o município de São Paulo representou nos últimos anos aproximadamente um pouco mais de 9%, né? Quando a gente vê o impacto da notificação do município de São Paulo no estado de São Paulo, vocês observem que nos últimos anos representou um pouco mais de 20% do total de notificações de intoxicação no estado de São Paulo. E quando a gente observa, na região sudeste, perdão, quando a gente observa esse impacto no estado de São Paulo, o município, né, a cidade de São Paulo, sozinha, representou quase 33% do total das notificações. Como funciona aqui na cidade de São Paulo? Então, o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, ele é uma unidade, né, ele é um núcleo da Divisão de Vigilância Epidemiológica, né, que por sua vez é uma diretoria da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, que está vinculada, né, subordinada, né, organizada na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, ele é dividido em 3 grandes áreas de atuação. Ele é dividido na área de assistência, né, vigilância e educação, tá? A área da assistência compreende o Centro de Controle de Intoxicações, que é aquela unidade de assistência que foi criada em 1971, o Laboratório de Análises Toxicológicas, que fica vinculado ao Centro de Controle de Intoxicações, e importante lembrar que esse laboratório, ele foi criado em 1974, tá? E desde então, ele atua juntamente com o Centro de Controle de Intoxicações, auxiliando no diagnóstico laboratorial toxicológico dos casos suspeitos de intoxicação. Essas 2 unidades de assistência estão instaladas lá no Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia. E a unidade de vigilância, né, as ações voltadas à vigilância e educação, elas ocorrem em outro endereço, tá? E que fica, então, por incumbência do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicação especificamente, tá? Na área de vigilância, a gente faz a investigação, monitoramento e investigação dos casos notificados no SINAM, e a gente desenvolve aqui algumas estratégias de vigilância, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês no decorrer da apresentação. E na área de educação, ensino e pesquisa, é a área relacionada aos estágios, às capacitações no território, né, para aqueles profissionais de vigilância, né? Lembrando, como eu já mencionei para vocês, nas unidades de vigilância em saúde, nas coordenadorias de vigilância em saúde, em todas elas tem um técnico, né, um profissional graduado, ou seja, médico, farmacêutico, enfermeiro, dentista, biólogo, ou seja, um profissional de nível de graduação, responsável pela vigilância das intoxicações. Então, somando todos esses atores, a gente tem minimamente 28 interlocutores de intoxicação nas unidades de vigilância em saúde, mais 6 nas coordenadorias de vigilância em saúde. Então, a gente tem aí, representando a intoxicação no território, a gente tem 34 profissionais graduados responsáveis por realizar a vigilância das intoxicações no território, além do que a nossa equipe aqui no Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações. Bom, os objetivos do programa estão contidos na portaria que institui o programa, que foi publicada em 2020. Então, todas as ações relacionadas à assistência e vigilância das intoxicações. Então, programar e planejar as ações e serviços, atividades de promoção, apoio à assistência, vigilância, segmento e controle de populações expostas a substâncias químicas, fornecer atendimento especializado aos profissionais de saúde para apoio diagnóstico e tratamento, isso quem faz é o Centro de Controle de Intoxicações, orientar a população sobre prevenção e primeiros socorros em caso de exposição a substâncias químicas. O CCI faz esse atendimento telefônico à população,
a partir do telefone 0800 e outras linhas de comunicação, e também o programa, né, faz comunicação de massa. A gente tem um site do programa em que lá nós fazemos atividades de comunicação de massa. Tá? Realizar análises toxicológicas para apoio diagnóstico à rede de saúde do município, isso é realizado pelo Laboratório de Análises Toxicológicas. Monitorar as notificações de intoxicações no município de São Paulo, diagnosticando a situação epidemiológica nos territórios como instrumento do planejamento de políticas públicas de saúde. Isso é realizado pela área de vigilância do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações. E capacitar os profissionais do Serviço de Saúde para ampliar e consolidar os conhecimentos de toxicologia e da vigilância em saúde relacionados às exposições químicas. Essas atividades são coordenadas pelo Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, mas realizadas juntamente com a equipe de profissionais do CCI. Eles são responsáveis por capacitar os profissionais da saúde para o atendimento, diagnóstico e condução dos casos de intoxicação, e nós aqui da vigilância fazemos as ações de capacitação para a vigilância das intoxicações. Então, importante mencionar que todas as ações são realizadas em conjunto, cada setor na sua área de competência. Bom, aqui a gente mostra para vocês o desenho do fluxo da notificação das intoxicações exógenas aqui no município de São Paulo. Então, como é que acontece? No serviço de saúde, ocorre um caso, né, o atendimento de um caso de suspeito de intoxicação exógena. Essa suspeita de intoxicação deve ser notificada no SINAM, né? Então, é preenchida uma ficha de notificação de intoxicação exógena do SINAM. Essa ficha, ela é encaminhada para UVS de atendimento. A UVS de atendimento, ela é responsável por fazer a qualificação dessas informações e digitar essa ficha no SINAM. Uma vez que essa ficha é digitada no SINAM, né, nós já passamos a visualizar essa ficha aqui no programa. Então, o programa passa a atuar junto com a Unidade de Vigilância em Saúde na avaliação dessa informação. E aí, ainda na UVS de atendimento, esses profissionais, eles vão avaliar se esse caso se enquadra no requisito para investigação complementar. No município de São Paulo, nós elencamos 3 situações como casos que são passíveis de investigação complementar. E eu vou abrir um parêntese para falar sobre investigação complementar mais adiante. Mas a investigação complementar, ela é elencada por 3 situações. Então, num caso de óbito suspeito de intoxicação, num caso de exposição por chumbinho e casos que nós chamamos de casos atípicos. São casos que, embora não se enquadrem nem no óbito e nem no chumbinho, são passíveis de uma investigação complementar. Um exemplo, uma suspeita de intoxicação por metanol, né, por álcool combustível, um exemplo, uma investigação de uma suspeita de intoxicação por algo que tenha alta repercussão social, como foi o exemplo do slime, embora não traga grandes danos à saúde, mas trouxe grande repercussão social. Então, essa avaliação é feita pela UVS de atendimento e também pelo Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, porque se vocês observarem aqui, o PMPCI, ele vai estar a todo momento atuando junto ou com a UVS de atendimento ou com a UVS de residência, pedindo complementação de informações sobre o caso, né? Então, tá bom. A UVS de atendimento, então, avalia se esse caso é um requisito para investigação complementar e, caso seja, ela vai fazer a investigação complementar no serviço de saúde. E aí, essa estratégia é peculiar às unidades de vigilância de saúde do território. Então, tem unidade de vigilância de saúde que vai ligar para o serviço e vai pedir mais informações, tem unidade de vigilância de saúde que vai no serviço de saúde e vai levantar prontuário, tem unidade de vigilância de saúde que entra em contato por e-mail e pede complementação das informações. Para isso, pessoal, para a investigação complementar, nós temos instrumentos específicos, e eu vou mostrar para vocês mais adiante. Quando o caso
né, quando esse paciente que foi atendido numa unidade de saúde que corresponde uma UFS de atendimento, né, mas ele mora em outra região que não é a mesma região de competência da UFS de atendimento, a gente chama isso de UFS de residência. Então, essa investigação, né, essa ficha de investigação complementar, mais a ficha de notificação do SINAM, ela é encaminhada para a UFS de residência, e a UFS de residência vai fazer a investigação complementar, fazendo a visita domiciliar na casa desse paciente. Então, ela vai lá, junto com a estratégia de saúde da família, ou com a UBS, responsável pelo território, né, eles vão junto, lá na residência do paciente, e vão fazer investigação complementar e complementar as informações coletadas nessa visita domiciliar. Tá? E aí, de posse de todas essas informações, se encerra esse caso suspeito de intoxicação exógena, confirmando ou afastando a suspeita, tá bom? Então, esse é o modelo de investigação, de fluxo, né, de notificação e investigação das intoxicações exógenas adotados no município de São Paulo. Bom, aqui no Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, a gente elencou alguns indicadores para avaliação das notificações de intoxicação exógena. Então, são dois indicadores, o indicador de produção e qualidade, né? Indicador de produção, ele vê número, tá? Então, indicador de produção, a gente avalia o número de notificações e o número de serviços notificantes ao longo do tempo, tá? Também a gente faz, para avaliar essa produção, a gente avalia o número de investigações que nós fizemos no IML, ou seja, visita no IML para levantamento de laudos, tá? E também o número de investigações no serviço de atendimento ou residência da vítima. Esses são os nossos indicadores de produção, todos eles nos apresentam números. E também nós elencamos indicadores de qualidade. Qualidade, nós avaliamos dois indicadores. O indicador de incompletude, que é o percentual de brancos e ignorados dos campos da ficha de notificação do SINAM, e incoerência, que é o percentual de registros incoerentes. Então, vou dar um exemplo de incoerência. Tentativa de suicídio em indivíduos menores de 7 anos de idade. Então, nós avaliamos isso como uma incoerência, a gente separa essas fichas do banco, e essas incoerências nós pedimos para investigar e confirmar ou afastar esse erro, ou mesmo essa hipótese de suspeita de intoxicação. Então, é só um exemplo, né? Existe também um caso muito comum de incoerência, quando na hora de digitar a ficha de notificação, a pessoa vai e digita lá a data de nascimento, a mesma data do atendimento. E aí a idade é calculada e esse indivíduo passa a ter como ter uma idade de recém-nascido, né? E aí vai lá na circunstância tentativa de suicídio. Então, recém-nascido na tentativa de suicídio, né? Então, esse é um caso que cai para nós como uma incoerência. A gente orienta as unidades de vigilância em saúde a avaliar e qualificar essa informação. Bom, aqui eu trago um pouquinho do resultado, né, do indicador de produção. Então, o que a gente tem aqui? Em 2010, quando a intoxicação exógena passa a ser compulsória, a gente tinha na cidade de São Paulo 63 serviços de saúde que notificaram 1.400 casos suspeitos de intoxicação. Em 2021, né, ainda durante a pandemia, né, nós tivemos 372 serviços de saúde que notificaram 13.979 casos suspeitos de intoxicação. Em 2022, até o momento, né, dados acessados em 16 de setembro de 2022, nós temos 345 serviços de saúde que notificaram 10.218 casos de intoxicação. Então, o que isso mostra para nós? Esse indicador de produção, nós conseguimos avaliar a capacidade dos profissionais dos serviços de saúde em identificar as intoxicações exógenas como caso suspeito de intoxicação. Então, quer dizer que a estratégia está surtindo efeito, entendendo que esses casos de intoxicação exógena são casos suspeitos, né? São casos suspeitos de intoxicação, a gente parte depois para qualificar essas informações.
Aqui eu trago o percentual de incompletude, tá? Eu não vou falar de todos, mas a gente observa que ao longo do tempo teve uma melhora, né? Nesse percentual de incompletude, tá? Então, é o quanto das fichas não tem essa variável assinalada, tá? Vem ao longo do tempo melhorando, algumas a gente observa que ainda tem muito a melhorar, como é o caso da escolaridade, do número do telefone, mas chama muita atenção o percentual de incompletude do campo do nome da mãe, a 5%, é um percentual até que relativamente baixo, o endereço do paciente, então são informações que para nós buscarmos complementar essas informações, a gente consegue a partir desse baixo percentual de incompletude. Aqui mais um pouco, né? Aqui mais um pouco também, na incompletude, chama um pouco a atenção a evolução, nós desenvolvemos uma análise aqui e observamos que esse percentual de incompletude da evolução tem relação com uma estratégia no território e a gente orientou e esses percentuais de incompletude da evolução ainda ao longo desse ano vão diminuir bastante. Tinha uma avaliação, uma interpretação desse campo, né, que não estava de acordo com a orientação do programa, e aí nós passamos uma orientação para os interlocutores e eles vão seguir a nossa orientação e esse percentual de incompletude vai diminuir. Bom, e como que acontece a investigação epidemiológica, então, dos casos suspeitos de intoxicação? Então, a gente, como já mencionou, a gente investiga óbito, chumbinho em caso atípico. Óbito a gente usa como fonte de informação o Banco do Sistema de Informação de Mortalidade, o Banco do SINAM e o Datatox. O Datatox é o sistema de atendimento dos casos suspeitos de intoxicação realizado pelo CCI, né? Aqui está como investigação no ML a ser retomada. Na verdade, essa investigação no ML já foi retomada, né? Nós estamos qualificando os anos de 2020, né? Em seguida, a gente vai qualificar o 2021 e 2022. A gente sempre precisa de qualificar o ano vigente no ano seguinte por conta do tempo para liberação dos laudos, tá bom? Chumbinho também a gente usa as mesmas fontes, exceção da fonte do sistema de mortalidade, que é o sistema de óbito, e casos atípicos, né? A gente tem como fonte o CCI, a partir do Datatox, né? O programa, a UVS, a imprensa e Ministério Público, né? E os casos atípicos são aqueles agentes tóxicos incomuns, né? Grande repercussão social, e todos eles, né? Vão proceder às investigações complementares no serviço de atendimento e também na residência da vítima. Para isso, o programa desenvolveu um roteiro chamado Roteiro Auxiliar de Investigação Epidemiológica Complementar de Casos Suspeitos de Intoxicação. Esse instrumento auxiliar, ele é um material que visa, né, deixa eu colocar aqui para vocês, eu deixei separado para facilitar. Aqui. Esse instrumento auxiliar, ele é um instrumento que o profissional interlocutor de intoxicação lá da unidade de vigilância de saúde, ele vai ao serviço, né, ou encaminha esse instrumento para que seja preenchido. E esse instrumento tem o objetivo, né, de auxiliar o profissional da vigilância em qualificar a informação e aí, então, favorecer que nós tenhamos a confirmação ou não daquele caso suspeito de intoxicação. Então, esse é o objetivo desses instrumentos. Então, são 3 instrumentos. O instrumento a gente tem para o caso atípico, para suspeita de intoxicação por chumbinho e por óbito por intoxicação exógena. Aqui eu trago um pouquinho do número de casos suspeitos, confirmados e óbitos e letalidades por exposição ao chumbinho, atendidos no município de São Paulo. Então, o que a gente observa? No período de 2010 a 2022, foram 2.969 casos suspeitos de intoxicação por chumbinho. Desse total, 2.505 casos foram confirmados como intoxicação por chumbinho. Desse número de casos, 130 evoluíram para óbito. Então, de 2.505 casos, 130 evoluíram para óbito, o que conferiu ao chumbinho uma letalidade de 5,2, né? É uma letalidade aí bastante expressiva quando
nós comparamos a letalidade apresentada pelo óbito por intoxicação exógena, né? Aqui a gente tem o número de óbitos suspeitos, né, de intoxicação exógena, né, e o que acontece? A gente tem aqui, na série histórica, 1.612 óbitos por intoxicação exógena, tá? 444 óbitos entraram como suspeito de intoxicação e, ao fim, foram classificados como óbito por outra causa, e isso confere uma letalidade de 1,8%. Então, também é um número bastante expressivo, porém, quando a gente compara ao chumbinho, a gente observa que o chumbinho aí confere uma letalidade muito alta quando comparada aí à letalidade apresentada pelos óbitos por intoxicação exógena, o que, por isso, justifica essa investigação complementar específica para o chumbinho. Bom, para qualificar tanto a assistência quanto a vigilância, o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, em 2012, publicou o Manual de Vigilância das Intoxicações, que é um manual similar ao publicado pelo Ministério da Saúde, né? E, em 2017, publicou o Manual de Toxicologia Clínica. Esse manual é um manual que auxilia, orienta os profissionais da assistência, né, a como diagnosticar um caso suspeito de intoxicação, como conduzir esse caso e como notificar esse caso no SINAM. Então, esses manuais estão disponíveis no endereço eletrônico do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, e qualquer colega aí pode fazer uso desse, baixar no seu celular, no seu computador e fazer uso desse conteúdo. Quais são as nossas perspectivas para o ano de 2023? O CCI, né, atua junto à divisão de vigilância de produtos e serviços, ou seja, a vigilância sanitária, da divulgação do serviço 0800 a empresas que têm o cadastro CMVS, né, que é o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde. Então, no ano de 2023, a gente vai reforçar essa parceria, em que todo o estabelecimento que produza, no município de São Paulo, que produza produtos de interesse à saúde, medicamentos, enfim, e que tenha a obrigatoriedade de divulgar um serviço de 0800 para casos suspeitos de intoxicação, tenha à disposição o nosso 0800 e a contrapartida que essa empresa tem aqui conosco é de manter o nosso banco de dados de substâncias químicas atualizado, né, o da sua empresa. Então, a gente vai reforçar essa parceria com a vigilância de produtos e serviços para o ano de 2023, para a gente conseguir ampliar o acesso desses estabelecimentos. A gente também vai publicar a segunda edição do Manual de Vigilância das Intoxicações. A gente agora está no processo de revisão e no início de 2023 a gente pretende divulgar a segunda edição do Manual de Vigilância das Intoxicações. A gente também vai publicar a segunda edição do Manual de Toxicologia Clínica para Assistência e Vigilância, eu acredito que para o segundo semestre de 2023, né? A gente vai reforçar as ações de sensibilização e capacitação, tanto para a rede de saúde do município de São Paulo, como também para os profissionais de vigilância epidemiológica, tanto dos serviços, como também das unidades de vigilância em saúde, né? A gente vai disponibilizar um EAD, provavelmente, também para o segundo semestre de 2023, para assistência ao paciente intoxicado. É uma estratégia que já foi desenvolvida pelo programa e teve sua paralisação no último ano, né, por conta de reorganização da equipe, mas a gente pretende para o segundo semestre voltar com esse EAD para assistência ao paciente intoxicado, principalmente voltado para o atendimento hospitalar. A gente também já participa, né, em conjunto com o CIEVS. Aqui o programa de intoxicações tem uma linha de atuação junto ao CIEVS municipal, né? A gente pretende estreitar, né, também pleiteando aí uma cadeira na preparação da assistência à saúde e vigilância para eventos de massa. Então, foi algo que foi deflagrado na época da Copa. A gente tem o interesse de fazer um movimento para que isso seja mais
pungente aqui no município de São Paulo com relação às exposições tóxicas. E também nós temos aberto o campo de práticas, né, tanto no CCI quanto no LAT, para graduandos e pós-graduandos na área de atuação, aí na área de saúde, né, então farmácia, enfermagem, né, biomedicina, para as instituições de educação que tenham interesse em que seus alunos venham desenvolver estágio nesses campos de prática, e também aqui no programa, né, principalmente para os alunos da Faculdade de Saúde Pública, né, que são alunos de graduação da saúde pública que porventura têm interesse em estagiar aqui conosco. Então, a gente está buscando ampliar esse campo de práticas, porque a gente entende que a educação é a melhor forma de divulgação e formação de massa crítica, né, de conhecimento aí para assistência e vigilância das intoxicações. Bom, o que eu tinha de recado para passar para vocês era isso. Eu agradeço a participação e a presença e me coloco à disposição aqui para aos questionamentos que porventura tenham sido realizados aí ao longo da nossa apresentação. Então, novamente, gostaria de agradecer a oportunidade, a todo o apoio que tivemos do Ministério para apresentarmos essa oficina. O Paulo conseguiu falar, na verdade, um pouco do que a gente faz, né, do nosso trabalho aqui no município, que vem de pessoas que já passaram por aqui, pela Secretaria, pela Covisa, pelo Centro de Intoxicações, pelo Laboratório de Análises Toxicológicas. Então, nós fazemos parte de uma história, né, e que a gente quer dar continuidade, e nesse momento a gente tenta mostrar um pouco do que a gente faz com relação à vigilância das intoxicações. Paulo, tem algumas perguntas aqui, eu vou selecionar aqui, eu acredito que sejam mais importantes. O Gustavo, o Ministério também está respondendo no chat, mas tem algumas que eu acho que a gente pode acrescentar algumas informações, né? Eu coloquei como link no chat, no bate-papo, o nosso site, e como foi falado sobre o chumbinho, eu percebi que tinha algumas dúvidas com relação à notificação, que o Ministério também depois pode nos ajudar ou informar as pessoas com relação às dúvidas que tenham, mas eu coloquei a nossa nota técnica, que foi elaborada o ano passado, com relação a algumas informações que a gente achava importante para auxiliar na notificação de casos suspeitos de intoxicação por chumbinho. Lembrando que chumbinho é um composto clandestino, né, tóxico, e ele não é um metal, né, ele é um veneno utilizado para matar rato, certo? Paulo, tem uma pergunta aqui do Ulisses de Indaiatuba. Ele pergunta, no caso de intoxicações por glifosato na capina química, efetuada pelo próprio poder público, como funciona na Prefeitura de São Paulo? Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Acho que ele quis dizer como funciona o controle, como funciona, como nós podemos fazer de alguma forma uma vigilância dessa intoxicação. Então, a gente, na verdade, acho que o Paulo não vai poder falar exatamente sobre capina química, porque é um pouco diferente da nossa realidade, mas ele pode citar como exemplo como que nós fazemos o controle dos nossos agentes de zoonose. Boa tarde. Agradeço a pergunta muito importante. Aqui na cidade de São Paulo não ocorre a capina química, tá? Mas como que funciona aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo tem os agentes de controle de endemias. Esses agentes de controle de endemias, eles ficam nas unidades de vigilância em saúde. Nessas 28 unidades de vigilância em saúde, tem lá profissionais que são os agentes de controle de endemias. E eles fazem o controle de vetores, né? Uma das atividades que eles desenvolvem na cidade de São Paulo é o controle de vetores. E o que acontece? Eles estão vinculados, né, a vigilância em saúde ambiental dessas unidades de vigilância em saúde. E o município de São Paulo, a gente tem uma organização aqui de assistência desse paciente que é feito o controle da exposição desses trabalhadores a esses agentes,
que são os agentes inibidores da atividade das colinesterases, né, os organofosforados. Então, periodicamente, a cada 6 meses, esse trabalhador passa por atendimento na saúde do trabalhador, né, e aí ele sai com o encaminhamento para a UBS do seu território, ele vai lá na UBS, coleta a amostra, e essa amostra vai lá para o laboratório de análises toxicológicas, que vai dosar a colinesterase desse trabalhador. Então, vai dosar a colinesterase plasmática, né, que indica se esse trabalhador está em uma exposição aguda, e também dosa a colinesterase eritrocitária, que é um indicador de exposição crônica a esses agentes inibidores da colinesterase. Então, na cidade de São Paulo, embora não tenha capina química, existe esse controle de vetores, né, e existe a exposição, né, a esses agentes tóxicos, e o município de São Paulo monitora essa exposição com essa estratégia. Obrigada, Paulo. Eu tenho mais uma pergunta. Gustavo Martinez, da BSA de São Caetano do Sul, ele pergunta: como minimizar as subnotificações em intoxicação exógena? Quais os mecanismos? Tá bom. Obrigado pela pergunta, também muito importante. O que a gente faz? A gente monitora as notificações, né? Então, aquele indicador de produção é para justamente isso. Lá, indica para nós, não sei se vocês observaram lá no início da apresentação, que a gente fala que o município de São Paulo tem um pouco mais de 1.300 estabelecimentos de saúde. Levando em consideração que qualquer estabelecimento de saúde pode e deve notificar um caso suspeito de intoxicação exógena, a gente passa a avaliar quanto desse total de serviços está notificando a intoxicação exógena. Então, a gente tem 2 avaliações para fazer a partir desse acompanhamento. Quantos serviços estão notificando a intoxicação exógena e quantas notificações estão sendo realizadas por esses serviços, né? A partir daí, eu faço o caminho inverso. Eu vou observar as unidades silenciosas, aquelas que notadamente tem casos suspeitos de intoxicação acontecendo, como são os PS, os hospitais, e que porventura não estão notificando. E aí qual é a estratégia? O profissional das unidades de vigilância em saúde abordam esse serviço, né, questionando se há a necessidade de uma capacitação, de uma formação, para que ele passe a diagnosticar esse caso suspeito como um caso de intoxicação exógena e a notificar esse caso que ele está atendendo e que porventura não esteja ocorrendo a notificação. O Gustavo também pergunta se no município de São Paulo houve aumento de intoxicação por psilocibina, tendo em vista a difusão de tratamentos alternativos com esta substância. Eu vou responder, eu que tenho mais acesso ao banco, o Paulo tem uma visão filtrada, não temos, tá? Se está tendo algum tipo de intoxicação, algum efeito adverso, alguma informação que algum hospital, algum serviço de saúde teria que informar, não está informando como intoxicação, tudo bem? Tem um comentário aqui de um Luiz Carlos, agente de endemias de São Paulo. Paulo, os exames não estão sendo realizados há pelo menos 4 anos. Paulo, explica um pouquinho para ele quais os locais que estão sendo feitos ainda essas análises, explicando que existem algumas substâncias que são aplicadas que o laboratório de análises toxicológicas faz exame e outras o laboratório não faz. Legal, também agradeço essa pergunta. Bom, o exame, né, ele é feito somente nos trabalhos, assim, como é que funciona a realização dos exames? Os exames, eles são realizados somente nos trabalhadores que estão expostos aos inibidores da colinesterase, né? E como funciona isso? Então, o trabalhador, né, tendo na sua atividade laboral, estando exposto aos inibidores agentes da colinesterase, no exame periódico, né, ele informa ao médico, a partir daí o médico vai fazer o pedido do exame, né, e com o pedido do exame,
esse trabalhador vai se dirigir à UBS, né, para coletar a amostra, e essa amostra vai ser encaminhada para o laboratório de toxicologia, o LAT, e aí o LAT vai fazer o exame e esse resultado vai estar disponível na UBS. Esse é o fluxo, que é a portaria, né, foi publicada uma portaria em 2016, né, que orienta como realizar esse monitoramento dos trabalhadores de zoonoses. Então, a gente pede, inclusive por você ser um trabalhador aqui do município de São Paulo, que você entre em contato com a unidade de vigilância em saúde local, né, e ela possa encaminhar a sua demanda para nós, para a gente avaliar se esse caso é algum caso que porventura tenha fugido à comunicação, mas esse é o modelo, e se porventura não estiver ocorrendo, a gente pode atuar, né, para que a gente alinhe o fluxo, mas é assim que ocorre. Eu acho que aqui não tem mais nenhuma pergunta no chat. Gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez. Nós aqui do programa, da equipe do Programa Municipal de Prevenção e Controle de Intoxicações, do CCI, do LAT, nos colocamos à disposição para as dúvidas, para os questionamentos, para a discussão que forem além dessa oficina. E eu vou passar a palavra para o Paulo, para ele encerrar e se despedir. Posso fazer o fechamento, então, pessoal? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada, né, pelo Ministério da Saúde, por intermédio aí da Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria de Vigilância em Saúde, né? Gostaria de agradecer também a participação aqui das nossas colegas, a doutora Carolina Dizioli, a doutora Adriana Pérez, do CIEVES, né? Também gostaria de agradecer a doutora Geraldine, coordenadora do CIEVES, que cedeu, que nos emprestou a colega, né, para estar participando aqui conosco, né, isso reforça, né, um perfil da cidade de São Paulo, principalmente da vigilância em saúde, dessa relação, né, integrada entre as áreas de atuação da vigilância, e também nos colocar à disposição, né, para todos que participaram aí dessa atividade, né, a gente deixa aí o nosso agradecimento, tá, e aí para contatos posteriores que porventura venham a ocorrer. Muito obrigado, desejo uma boa tarde a todos e um ótimo evento aí aos demais participantes. E também não esquecendo de agradecer, né, a Tamires, que foi muito gentil e solícita conosco, e a Vitória também, tá? E quando vocês precisarem, a gente tá aí. Excelente, Obrigada, Paulo. Nós que agradecemos, Paulo e equipe, parabéns pela apresentação. Nós ficamos muito felizes em ver o trabalho que é realizado por vocês aí no território. E, com certeza, a experiência de São Paulo é realmente muito rica. A gente tem certeza que a atuação de vocês vai inspirar muitos serviços, em especial os centros de informação e assistência toxicológicas, né? Nós que agradecemos todo o trabalho, todo o empenho de vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade, um abraço a todos e uma ótima tarde aí para os participantes. Tudo de bom para vocês.